Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 62. Pensamento e consciência. Todas as coisas se recolhiam em si mesmas. As árvores fechavam-se no seu próprio ser. As aves encolhiam as asas para sonhar com suas excursões do dia. O rio perdera a rutilância e as águas já não dançavam, fluíam serenas e unidas. As montanhas estavam distantes e inacessíveis, e o homem se recolhera à sua morada. A noite chegara, reinava a quietude do isolamento, não havia comunhão. Cada coisa fechara-se em si mesma, isolara-se a si mesma. A flor, o som, as falas, tudo estava fechado, invulnerável. Havia risadas, porém isoladas e distantes. As falas eram abafadas, vindas de dentro. Só as estrelas se mostravam acolhedoras, francas e comunicativas, mas estavam longe, muito longe. O pensamento é sempre uma reação externa, nunca pode reagir profundamente. O pensamento é sempre coisa exterior. O pensamento é sempre efeito, e pensar é a conciliação dos efeitos. O pensamento é sempre superficial, embora possa colocar-se em níveis diferentes. O pensamento jamais consegue penetrar no profundo, no implícito. Não pode ultrapassar a si mesmo, e toda tentativa de fazê-lo está condenada a frustrar-se. Que entendeis por pensamento? O pensamento é reação a qualquer desafio, não é ação, realização. O pensamento é um produto, resultado de um resultado. É o resultado da memória. A memória é pensamento, e o pensamento é a verbalização da memória. A memória é experiência. O processo do pensar é o processo consciente, tanto oculto como visível. O processo do pensar, na sua totalidade, é consciência. Os níveis despertos e os níveis adormecidos, os níveis superficiais e os mais profundos são partes constitutivas da memória, da experiência. O pensamento não é independente. Não há pensar independente. Pensar independente é uma contradição em termos. O pensamento, já que é um resultado, repele ou concorda, compara ou ajusta, condena ou justifica e, portanto, jamais é livre. Um resultado nunca pode ser livre. Pode torcer, manipular, divagar, percorrer uma certa distância. Não consegue, porém, libertar-se das amarras. O pensamento está ancorado na memória e nunca pode ser livre para descobrir a verdade com respeito a nenhum problema. Quereis dizer que o pensamento não tem valor algum? Ele tem valor para a combinação dos efeitos, mas nenhum valor tem, em si, como meio de ação. Ação é revolução e não conciliação dos efeitos. A ação libertada do pensamento, da ideia, da crença, nunca está dentro de padrão algum. Dentro do padrão pode haver atividade. Esta, entretanto, é violenta, cruenta ou o contrário disso. Mas não é ação. O oposto não é ação, é uma continuação modificada da atividade. O oposto está ainda no campo do resultado, e na perseguição do oposto, o pensamento se vê apanhado na rede das próprias reações. A ação não é resultado de pensamento. A ação não tem relação com o pensamento. O pensamento, o resultado, não pode, em tempo algum, criar o novo. O novo existe momento por momento, e o pensamento é sempre o velho, o passado, o condicionado. Ele tem valor, mas não tem liberdade. Todo valor é limitação, prende. O pensamento prende, porque se lhe dá valor. Qual a relação entre a consciência e o pensamento? Não são os dois a mesma coisa? Há diferença entre pensar e estar consciente? Pensar é reação, e estar consciente não o é também?
Quando estamos cônscios daquela cadeira, isso é reação a um estímulo, e o pensamento não é a reação da memória a um desafio. É a esta reação que chamamos experiência. Experimentar é desafio e reação, e este experimentar, e mais o dar-lhe nome ou registrá-lo, este processo total em níveis diferentes, é a consciência, não é? A experiência é o resultado, o produto do experimentar. Ao resultado se dá um nome, e o nome já é uma conclusão, uma das muitas conclusões constituintes da memória. Esse processo que cria conclusões é a consciência. A conclusão, o resultado, é a consciência do eu. O eu é memória, conjunto de muitas conclusões, e o pensamento é reação da memória. O pensamento é sempre uma conclusão. O pensamento é conclusivo e, por conseguinte, nunca pode ser livre. O pensamento é sempre o superficial, a conclusão. A consciência é o registrar do superficial. O superficial se separa em exterior e interior, mas esta separação não torna o pensamento menos superficial. Mas não existe alguma coisa além do pensamento, além do tempo, uma coisa não criada pela mente? Ou ouvistes falar desse estado, ou lestes alguma coisa a seu respeito, ou viveis realmente. O experimentar, o viver, jamais pode ser pensado, e se for, isso será uma lembrança, e não um experimentar. Podeis repetir o que lestes ou ouvistes, mas a palavra não é a coisa, e justamente a palavra, a repetição, impede o estado de experimentar. Esse estado de experimentar não pode existir enquanto houver pensamento. O pensamento, o resultado, o efeito, não pode, em tempo algum, conhecer o estado de experimentar. Como pode então o pensamento terminar? Vede a verdade de que o pensamento, o produto do conhecido, jamais chega ao estado do experimentar. O experimentar é sempre o novo. O pensamento vem sempre do velho. Vede a verdade aí contida, e a verdade trará libertação. Libertação do pensamento, do resultado. Apresentar-se-á então aquilo que está além da consciência, que não dorme nem está acordado, que não tem nome.